Oi, estamos na Praça Santos Andrade, no coração de uma das maiores cidades do Brasil, para falar de um tema controverso e extremamente delicado, a prostituição. Diariamente, milhares de mulheres e travestis vendem o seu corpo em troca de quantidades generosas de dinheiro. Iremos entrevistar hoje alguma dessas pessoas para descobrir como vivem e por que fazem isso. Olá, estou aqui hoje para entrevistar a Priscila. A Priscila é a nossa convidada, ela é uma travesti e vai contar um pouquinho sobre a história da vida dela para nós. Olá, Priscila. Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de saber quando e como você começou a se prostituir. Conte para mim um pouquinho como foi. Bom, assim serem 5 lá em casa. Era minha mãe, meu pai, eu e meus 2 irmãos. Um menor e uma menorzinha. O meu pai era um servente de pedreiro, só que ele era bêbado, sabe? Pessoa bêbada. Sim. Tipo, ele pegava o salário dele inteiro e ia gastar em bebida. Ele comprava todo tipo de bebida possível. Aí ele vinha pra casa, era alcoolizado, ele batia na minha mãe. Aí a minha mãe ficou depressiva por causa disso, porque a minha mãe pensava assim, eu não tenho como mudar essa situação. Aí quando ela ficou depressiva, ela também se jogou no mundo das drogas. Imagina a situação lá em casa. Meu pai bêbado, minha mãe drogada, eu e meus irmãos ficamos à mercê do nada. Foi aí que eu decidi começar a me prostituir. Certo. E assim, conta um pouquinho hoje, como é a sua rotina atualmente, como é o seu dia de trabalho, como está a sua vida hoje? Olha, hoje a minha vida melhorou muito, diga-se de passagem. Hoje eu trabalho 5 horas por dia, de noite, só que eu geralmente não faço programas mais. Agora eu só faço para os clientes super VIPs. Eu fico mais cuidando das meninas, passando orientações. Sabe, eu não sei se eu falei pra você, mas eu sou dona de uma casa de shows lá no Batel. Correto. E como que foi? Como que você iniciou antes de você ter a sua casa de shows? O que você fazia? Como que era a sua vida antes e atualmente? A diferença? Eu me prostituí na rua, né? Eu trabalhava ali na Getúlio Vargas, perto da rua da Getúlio Vargas da Iguaçu, ali na Praça do Ouvidor. Ali no Rebouças, era uma boa região dos travestis. Tinha muito travesti naquela época já, hoje tem mais ainda. E eu batia ponto lá e eu fazia minhas coisas lá. Era tudo no meio da rua, assim. Tinha algum cliente que quisesse uma coisa mais pesada, a gente ia pro carro, ou pro motelzinho do centro, aqueles bem baratinhos, pé sujo. Certo, Priscila. E assim, alguém sabe, assim, da sua família, as outras pessoas sabem que você se prostituiu, sabe como você tá hoje? Olha, eu pedi contato com minha mãe e com meu pai. Quem sabe são os meus irmãos, porque eles ficaram comigo, eu cuidei deles, eu criei eles basicamente. Minhas meninas, minhas funcionárias, entre aspas, pessoas que trabalham comigo e só, mas quase ninguém sabe disso. Para as pessoas fora, eu sou uma empresária só. E essas pessoas, assim, como que lidaram com o fato de você se prostituir? Lidaram de uma forma boa, sempre te trataram bem, ou teve algum tipo de preconceito? Olha, Bissa, preconceito sempre vai ter, né? Os meus irmãos, por exemplo, eles não gostavam muito. Não porque eles não gostassem, assim, mas porque eles tinham medo. Eles falavam pra mim assim, não faz isso, a gente consegue se virar. Mas eu sabia, porque eu era a única pessoa que já tinha responsabilidades. Eu sabia, por exemplo, que se eu trabalhasse 8 horas por dia pra ganhar R$1.000, não ia dar pra mim e pra eles. Certo. E assim, se você não se prostituísse, se você não tivesse a sua casa de shows, assim, o que você teria vontade de fazer? Qual era alguma coisa, algum hobby, alguma coisa que você teria vontade de fazer? Bicha, meu sonho sempre foi ser advogada. Eu faria direito e ia ser advogada. Certo. E assim, se fosse pra você começar a se prostituir novamente, o que você falaria pra você mesma? Como que seria, assim, hoje, se fosse pra você voltar a essa vida? Não ia voltar, não. Não, sem chance, é muito... E pra conselho também, assim, pra alguma pessoa, você aconselharia essa vida? Não?
Nunca aconselharia isso, só em último caso mesmo, assim, quando você tá passando fome, você tá passando necessidade, porque a vida na rua é muito difícil, né, Bissa? É verdade. E assim, você, como você se sente em relação a tudo isso? Em toda essa situação, assim, você gostaria de mudar essa situação? Olha, se eu pudesse ter evitado isso desde o começo, eu teria evitado sim, claro. Só que aconteceu, né? A gente não faz isso porque quer, a gente faz porque a gente tem necessidade. Vai olhar na rua, ver as meninas que estão se prostituindo hoje, as meninas, bonecas, rapazes. As pessoas não fazem isso porque elas querem, elas fazem isso porque elas têm necessidade. Elas passam necessidade em casa, elas têm que, por exemplo, tem menina que trabalha comigo que paga a faculdade, se prostitui para pagar a faculdade, sabe? É necessidade mesmo. Tá certo. Então, hoje a gente teve um pouquinho com a Priscila, contou um pouquinho do dia a dia dela. Priscila, muito obrigada pela sua Colaboração, pela sua entrevista, né? E encerramos por aqui, tá certo? Obrigada.